es mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Eu vou ler para vocês o finalzinho, o último versículo, que é o versículo 7, que a palavra fala assim: Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Irmãos, a história dessa viúva, que o marido dela, ele fazia parte, ele era membro de um grupo de profetas. Então ela chega até Eliseu e ela explica a situação. Fala, olha, tem uma dívida lá, eu tenho 2 filhos, e se eu não pagar essa dívida, vão levar os meus 2 filhos. E o profeta sabe que o meu marido era um homem de Deus. Então Eliseu vai lá, orientado por Deus, e fala para ela pegar todas as vasilhas lá dos vizinhos e não falar nada com ninguém, simplesmente pegar emprestado. Pegar emprestado as vasilhas, o máximo que ela pudesse, e ali Deus faz a multiplicação do azeite na vida daquela mulher, e aquela mulher acaba se tornando uma empresária de um dia para o outro. E aí o Eliseu fala, vende o azeite, pague a dívida e você ainda vai sobrar para você ir vivendo ainda com seus filhos. Então, nós temos que entender sempre, diante da dificuldade que a gente passa, por mais difícil que seja, porque o homem era provedor naquela época. Uma vez que ela ficou viúva, ela tinha 2 filhos, eles não tinham condições de prover o que o pai estava provendo até então, correu o risco dela perder os filhos. Então ela estava assim, num desespero muito grande. Existia grandes impedimentos na vida dela. O falecimento do marido, o fato dela ser viúva. Aí vinha a dificuldade, que era um grande impedimento. Ela não via luz, não via saída. Ainda corria o risco ainda de perder os 2 filhos, uma vez que ela já tinha perdido o esposo. Mas quando a gente está assim, na situação que não tem mais saída, nós já tentamos todos os nossos esforços e não tem para onde correr, Deus chega com a solução. Porque diante das dificuldades, e por que Deus permite isso diante das dificuldades? Porque nós precisamos exercer a nossa fé. E a fé não é que você tem que ver para você exercer a fé. Você tem que exercer a sua fé não vendo nada. Você vai exercer a sua fé para depois você ver o milagre. As pessoas querem ver o milagre primeiro para depois ter fé. E não funciona assim. Você tem que romper esse limite em você. Você tem que começar a ver o milagre sem ter ele ainda. Sem estar de posse ainda. Mas acreditar que a vitória já é sua. Porque nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. E Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E tocar o terror na vida da gente. É incrível como que esses espíritos tocam terror na nossa história. E começa a trazer pânico, trazer medo, e aí você começa a olhar o seu cenário de escassez e você esquece que você tem um Deus provedor. E aí o seu medo vai anulando a tua fé, porque você olha só as condições que você está vivendo. Esquece que Deus tem capacidade de materializar as coisas na sua vida. É a hora que ele permite, às vezes, o extremo do extremo, que é para você aprender a exercer sua fé. Quando Deus lança uma promessa na minha vida e na sua vida, o que a gente tem que fazer? Nós temos que viver como se nós já estivéssemos de posse dessa promessa que Deus fez. Você tem que acreditar. Houve a multiplicação ali, o sobrenatural na vida daquela mulher? Houve. Mas se ela não tivesse acreditado, ele ia falar assim, por que esse profeta está mandando eu ir lá buscar vasilha na casa dos vizinhos? Se o vizinho não me emprestar, e eu vou fazer o que com esse monte de vasilha vazia dentro da minha casa? Ela poderia questionar, como muitas pessoas questionam. Às vezes Deus dá um direcionamento, a pessoa questiona aquilo que Deus está falando. A pessoa questiona, fala, não, mas isso daí que essa irmã está falando, que esse irmão está falando, que essa pessoa aí está falando, não sabe o que está falando, está mandando eu ir num lugar tal, diz que foi Deus que mandou falar. Foi Deus que mandou entrar em contato com alguém. Aí você fica naquela dúvida, por quê? Porque se você tivesse mais firmado com Deus, buscando mais na oração e no jejum, você ia saber que essa voz era um comando do Senhor. E tem hora que Deus manda a gente fazer uns percursos e uns cursos
que a gente não sabe para onde a gente está indo, nem o que a gente está fazendo. Mas na fé a gente vai obedecendo e no final dá certo. No final entram as condições para nós. No final as coisas fluem. Porque Deus vai operando o sobrenatural na nossa vida. Então ela poderia ter questionado. Ela falou, nossa, mas esse profeta ele tá mandando fazer o quê? Na casa do vizinho, pedir coisa emprestada. Eu tô aqui falando que tô sem condição e ele tá mandando pegar vasilha vazia. Ela poderia ter questionado e ter falado, não, eu não vou. Ter fechado a porta e falar, é gratidão, não vou, não quero ir. Como muitas pessoas fazem. Quando nós exercemos a nossa fé, a gente sabe que Deus nos orienta, que Deus vem e Ele materializa as coisas na nossa vida, como Ele materializou na vida dela. Porque a partir do momento que ela pegou aquele monte de vasilha, a vasilha existia, era algo material que estava ali, ela pegou emprestado. E não falou para ninguém, porque ela não podia falar para os outros o que era. A ordem que estava vindo do profeta. Ela só simplesmente ela pegou as vasilhas. E ela não chamou ninguém para ajudar nem participar, só ficou ela e os 2 filhos lá dentro. E ali Deus fez a multiplicação do azeite de uma forma sobrenatural. Encheu, materializou aquelas vasilhas de azeite. Aquela mulher se tornou uma empresária. Ela tinha azeite ali para vender. Uma produção que se ela fosse fazer manualmente, ela não teria condições. Porque fazer azeite não é fácil, irmãos. Tem que pegar a azeitona, tem que ter uma moenda, tem que espremer toda a semente da azeitona para poder sair aquele óleo. É muita azeitona que coloca. Então ela não teria condições, ela não ia ter matéria-prima para poder fazer aquilo ali. Não ia ter condições. Mas Deus vai lá e faz o sobrenatural na vida dela. Então tem hora que Deus deixa a gente chegar no extremo do extremo para Ele operar o impossível, porque senão Ele não tem como se manifestar na sua história. Porque se Ele te der algo meio lógico, as pessoas que vão ver aquilo na sua história vai falar assim, não, ela agiu desse jeito, ele agiu daquele jeito, então as coisas melhoraram por causa disso. Qual o curso que você fez? Hoje em dia tem os coaches, né? Qual o coach que você foi lá tirar informação para poder desenvolver o que você desenvolveu? Então tem hora que Deus não deixa ninguém chegar perto. Deus não deixa você fazer nada nesse sentido. Que é justamente para chegar ao ponto dele vir manifestar, principalmente na geração que nós nascemos, que é uma geração incrédula, uma geração assim, que é muito materialista, que tem tudo na mão, que é tudo muito fácil. A tecnologia está aí. A gente tem que duvidar até dos vídeos que a gente vê na internet, duvidar até dos milagres, porque tem tanta jogada de vídeo, de imagens, que a gente nunca sabe o que é verdadeiro e o que é falso ali. Então, é uma geração desconfiada. Mas, diante de Deus, isso não funciona. Você pode ser desconfiado com as coisas aí fora. Tem um monte de gente falsa. Tem muita gente aí com um mau caratismo terrível, muito golpe na internet, mas com Deus não tem como você fazer assim. Com Deus você tem que exercer a fé. Então a gente precisa sempre confiar no trabalhar de Deus, sabendo que Ele pode operar o impossível e materializar coisas e situações da nossa vida. Então se Ele deixa você numa situação em que você tem condições de ir lá e fazer, ele pode até conduzir você a fazer aquilo ali, mas se não for algo surreal aos olhos dos outros, e às vezes até aos teus olhos, Ele não tem como se manifestar na sua vida de uma forma que as pessoas vão enxergar que realmente foi Deus que fez aquilo ali na vida dela e na vida dele. Então tem hora que Deus deixa a gente numa situação que a gente não entende. É um conta-gotas. Uma hora você está com a conta cheia de dinheiro, você tem uma reserva boa guardada, daqui a pouco acontece um imprevisto, você tem que gastar todo o dinheiro que está guardado, você não consegue juntar mais, você não tem uma reserva, e você precisa das coisas, só que Deus não deixa faltar. Ele não deixa faltar. Você pode ver que todas as contas aí, devagarinho, ele está levantando pessoas, está te dando condições de você ir lá quitar. Só que Deus manda dizer para você que o sonho dele é muito maior do que o que você tem pedido. Você está pedindo um socorro imediato. O que Deus tem para você é algo surreal. É o que ele fez na vida dessa viúva. Ele quer transformar você numa pessoa independente financeiramente. Ele quer transformar você num empresário e numa empresária. Ele quer te dar condições em termos financeiros que você ainda não viveu. Então o impedimento que estava aqui na vida dessa mulher era imenso. Ela não tinha mais recurso. Ela não tinha para onde correr. Ela foi pedir ajuda para o profeta, que proferia a mesma fé, era o mesmo Deus, para que ele orientasse ela, porque ela já não sabia mais o que fazer. O medo maior dela, o que era? Perder os filhos. Ela já tinha perdido o marido. Imagina a dor de uma mãe perder os filhos. Eu já passei por isso. A gente quase enlouquece. Foi a primeira
depressão que eu tive. Porque eu não recebia a pensão digna das minhas filhas, não era paga, existia toda uma driblagem na lei, a pessoa não pagava o que devia, colocava uns pingados na conta, depois entrava com processo alegando que não tinha condições de pagar, sendo que tinha condições de pagar, que a falta de caráter é imensa, advogados se corrompendo na causa, até o ponto que eu cheguei a passar fome. E chegou uma hora que eu não tinha condições de comprar nada para minhas filhas. Só que eu não tinha Deus na minha vida na época. Eu sofri muito. Mas a gente sobrevive às dificuldades. Hoje você tem Deus na sua vida, você sabe buscar e você sabe que Deus é provedor. Aí você vai falar assim, mas o que você fez na época? Eu saí vendendo tudo que eu tinha. Eu tinha coisas muito caras, muitas joias. Eu tinha roupas muito caras mesmo. E eu ia para os brechós chique ali do bairro da Conceição, ali em São Paulo, e eu começava a negociar as coisas para colocar a comida em casa. Chegou uma hora que não dava para sustentar mais. Não dava mais. Porque o cerco que foi fechado em termos de maldade foi muito grande. Então, teve que haver um rompimento para que elas não passassem fome. Mas no final foram maltratadas e judiadas. Tem coisa que eu não posso nem ficar comentando muito. E eu creio nessa justiça de Deus na vida das minhas filhas e na minha vida. Nós ainda não vimos essa justiça na íntegra ainda, mas nós vamos ver. Mas foi muito humilhante, muito humilhante. Mas sobrevivemos, Deus me alcançou. Hoje eu estou aqui falando para você, diante do que você está vivendo, que Deus é provedor, porque hoje eu vivo pelo milagre e pela misericórdia de Deus. E eu sei do que Ele é capaz de fazer na nossa vida, os caminhos que Ele abre. O mar pode estar fechado aos teus olhos, mas Ele tem capacidade de chegar lá e Ele tem capacidade de abrir. E Ele faz você atravessar o mar com seus pés secos. Então você precisa confiar. O que você está vivendo agora, Deus manda dizer para você, é uma fase. E eu estou chegando para derramar azeite na sua história de uma forma tão sobrenatural que você vai quitar tudo que você tem, porque Deus está trazendo paz para você nesse sentido. E Deus vai fazer uma revolução tão grande na sua vida financeira que é para você ter sobrando, para ajudar quem não tem, emprestar para quem é honesto e também vai te devolver esse dinheiro, porque Deus sabe conduzir. Você passa anos de provação numa prova e ninguém te estende a mão, aí daqui a pouco vem aí algumas pessoas te pedir algo emprestado, você vai lá e empresta, depois você nunca mais vê esse dinheiro. Deus não tem isso para sua história. Deus faz as coisas tudo coordenada. Deus faz as coisas tudo de um jeito em que a justiça dele prevalece na nossa história. Então você não tem que ter medo de nada, absolutamente de nada. E confiar no Senhor. Porque muitas pessoas ignoram, não olham para o nosso quadro, não quer ajudar, não estende as mãos. Acha que você vive de vento, né? Que a água que você bebe vem da chuva. Então, eles vão levando você para esse caminho, né, deixando você nesse caminho, mas você tem um Deus provedor. E chega uma hora, irmãos, que a melhor coisa que você tem que fazer é romper a sua fé, para que você venha viver o sobrenatural com Deus. Você vai falar assim, dela, não estou entendendo o que é romper na fé. Romper na fé o que é? É você ir para colocar sua cara no pó, é você colocar seu joelho no chão, é você jejuar, fazer suas campanhas em particular com Deus, e você buscar no Senhor o seu recurso, e parar de ficar buscando em família, nos melhores amigos, nos colegas de faculdade, no colega de escola, o que foi seu vizinho, no comerciante aí que você criou um vínculo. Parar de pedir coisas. Parar de ficar se humilhando para gerente de banco. Porque quando você se humilha para Deus, Deus exalta você diante dos homens. Quando você coloca a sua preocupação nas mãos de Deus, irmãos, o que eu estou pregando aqui é o que eu vivo. Você vai falar assim, dela, isso não funciona, eu já orei. Não, você ora da boca para fora, então, ou você ora sem sentimento. Você não está exercendo a tua fé. Porque se você estivesse exercendo a tua fé, Deus ia te responder. Porque Deus não deixa os seus enganados. O que eu estou falando para vocês aqui, o que eu estou ensinando para vocês, é o que eu vivo com Deus. Não fique pedindo dinheiro para ninguém. Não peça dinheiro para ninguém. Vai orar e colocar diante do Senhor aquilo que você precisa. Porque é do Deus que você serve que vai vir o socorro que você necessita. É do Deus que você serve que vai vir toda a providência que você imagina e vai vir além do que você está esperando, porque Deus sempre faz além do que a gente pede. Ele sempre nos surpreende. Então, quando você vai orar e buscar em Deus o direcionamento
e colocar para Deus aquilo que você precisa e você esquece a ajuda humana, Deus levanta pessoas que você nunca viu na sua vida para estender as mãos para você, para te ajudar. E aí, quando você vê, a sua necessidade já foi suprida por alguém que você nunca viu, mas foi movido aquele coração pelo Deus que você serve. Você sabe que é uma pessoa que tem um contato com o Senhor e às vezes nem tem, porque Deus também pode, muitas vezes, pegar um coração que não conhece Ele, ir lá e fazer a pessoa te abençoar. Uma vez, Deus, eu vou contar um testemunho meu aqui que Deus fez eu lembrar, que eu é muito engraçadinho esse testemunho, porque eu fui tomar um sorvete numa sorveteria. E eu tô sempre em constante oração com Deus. Eu tô dirigindo, minha conexão é com o céu, eu tô fazendo as coisas, eu tô conversando com Deus. Eu sentei ali naquele dia para tomar um sorvete, agradecido ao Senhor. Sentei sozinha. E Deus tinha falado para mim um pouco antes que ele ia se manifestar, para ele mostrar o poder dele para mim, para eu saber como que ele trabalha, para eu poder também pregar a palavra. Como é que eu vou ensinar para vocês se eu não tenho uma vivência com ele? E eu sentei para tomar aquele sorvete. E de repente tinham dois homens sentados numa mesa assim, mais pra frente da minha, e chegou um senhor vendendo aqueles panos de prato. E ele veio me oferecer, e eu não tinha a mínima intenção de comprar o pano de prato. Eu estava sentada ali, e ele veio me oferecer, acho que ele devia estar desesperado para vender, para poder ganhar o pão dele também, e ele oferecendo e falando, eu falei, senhor, agora eu não vou ficar, agradeço, que Deus abençoe o senhor, né, que o senhor consiga vender e tal. De repente, um desses homens que estavam lá na frente pegou, comprou os panos de prato e mandou aquele rapaz me entregar os panos de prato. Ele falou, não, eu vou pagar para ela, eu vou dar para ela. Você vai falar assim para mim, falou assim, não, Dela, ele estava dando em cima de você. Não, ele não estava. Ele simplesmente pagou o pano de prato, o rapaz me entregou os paninhos. Ele falou, olha, já que ele está pagando, eu vou entregar para a senhora fica com os panos. Ele entregou os paninhos e daqui a pouco aquele homem pegou e foi embora. Ele não estava dando em cima de mim. Aquilo ali foi Deus mostrando para mim que podia até ser uma pessoa que não conhecesse ele. Não era, porque ele estava tomando uma cerveja lá. A gente via que ele não tinha uma vida regrada com Deus. Mas Deus moveu o coração daquele homem e fez com que aquele homem me abençoasse. Ele foi lá, pagou, o rapaz me entregou os paninhos, eu sabia que aquilo ali era um sinal de Deus, né? Mas quem olha de fora fica sem entender. E ele pegou e foi embora. Então, Deus tem maneiras e sinais de mostrar as coisas pra gente, que são coisas simples do dia a dia, que ele está se manifestando, e às vezes por causa de fé você não consegue entender a capacidade que ele tem de te dar livramento, de levantar pessoas para te abençoar, e fazer com que as coisas na sua vida comecem a girar, comecem a se movimentar. Então, você tem que exercer a sua fé, mesmo que você não esteja vendo, mas já viver sabendo que Deus está entrando com a providência. Se Deus prometeu que vai te dar uma mansão no condomínio fechado, você fala assim, dela não tem a mínima condição, é uma promessa que eu carrego. Comece a se imaginar dentro daquela mansão, naquele condomínio que Deus falou, que você vai ver que daqui a pouco você vai estar lá dentro. Se Deus prometeu para você que vai te dar um carro, o carro do seu sonho, que é um carro importado caríssimo, completo, com multimídia, com tudo que você quer, você começa a se imaginar já tendo esse carro, já começa a visualizar ele na sua garagem, você passeando com a sua família dentro do carro. Deus prometeu para você um escritório, já começa a se imaginar nesse escritório. Deus não falou que a sua loja ia prosperar? Já começa a imaginar a sua loja bombando, o nome ficando conhecido, prosperando, você precisa sonhar. Para que Deus venha realizar e isso se concretizar na sua vida. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Você vai falar, não, isso que você está pregando em autoajuda não é fé. Isso é a verdadeira fé. A fé consiste naquilo que você não vê, mas que você sabe que existe. Então, se Deus já decretou na sua vida isso, você tem que começar a se imaginar vivendo aquilo, para que aquilo venha se materializar na sua história. Então, não apavore diante do cenário que você está vivendo, porque Deus está chegando com a providência. Agora é o derramar de azeite que Deus vai fazer na sua vida. É uma multiplicação que nem você vai entender de onde veio. Você está com a sua loja virtual aí que não está vendendo o suficiente? Já comece a imaginar você vendendo e já entregando as mercadorias e você tendo reposição delas e trazendo novidade. Já começa a sentir isso em você, porque Deus está chegando com multiplicação. E esse azeite vai transbordar. Você vai ter para sobrar. Daqui a pouco vai começar a girar, 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 girar. Você vai falar assim, meu Deus, como que eu estou conseguindo fazer isso? Não é você, é Deus que está
providenciando, mas te capacitando para que você venha viver e comer do melhor dessa terra. Então você precisa ter essa consciência, sempre, e não se desesperar, e entender um outro ponto crucial para você ter uma vida regrada com Deus e você não ter problema mais na sua vida financeira. O dinheiro, ele é seu amigo. Uma vez que Deus é dono do ouro e da prata, Deus não é seu pai, ele não é seu amigo, então tudo que provém de Deus para sua vida traz paz e também se torna seu amigo. Então o dinheiro é uma energia e ele é seu amigo. Ele vem para te ajudar, ele vem para te trazer conforto. A felicidade que você precisa vem do Deus que você serve, mas o dinheiro te traz conforto, o dinheiro te traz qualidade de vida, então ele é seu amigo. Se Deus prover para você um cartão de crédito, esse cartão de crédito não é teu inimigo. Você não pode ver o cartão de crédito como uma dívida. Você tem que ver o cartão de crédito como um facilitador de compras. E Deus vai te dar todas as coordenadas e condições para você pagar esses cartões de crédito. Então, você tem que ter o dinheiro como seu amigo. Todas as vezes que você pensa que o dinheiro vai faltar, que o dinheiro é pouco, que o dinheiro não vai dar, que o dinheiro entra, com uma mão entra, com a outra mão sai, você está tendo o quê? Uma energia negativa diante daquilo que Deus está te dando. Você está colocando como se o dinheiro, né? Acreditando que o dinheiro realmente é pouco, que o dinheiro não vai dar, que o dinheiro não vai render, que o dinheiro não vai multiplicar, que você não consegue fazer nada com esse dinheiro, que você não sabe o que acontece, que o dinheiro entra, daqui a pouco voa, porque o demônio está aí para confundir você. E você está acreditando nisso. Quando você tem a visão de Deus, não. O dinheiro que está vindo para mim é o meu pai que está dando. Ele é dono do ouro e da prata. Isso é uma bênção na minha vida. Isso vai me dar condições de comer melhor, me vestir, cuidar da minha saúde, morar melhor, pagar a escola dos meus filhos, fazer um curso. Isso é bênção na minha vida. Quando você começa a ver que o dinheiro é bênção e tudo que você obtiver, você começar a agradecer ao Senhor, as coisas começam a fluir de uma forma diferente para você. Começa a fluir. Quem muito quer segurar dinheiro fica pobre, viu? Eu já vi muita gente segurar, ter muito dinheiro guardado, não ajudar quem precisa, não ajudar, ver a pessoa passando fome e não ajudar, não sabe semear em lugar nenhum. O dinheiro é para circular. E a pessoa foi retendo. Eu vi isso, irmãos. A pessoa teve um câncer. Em 6 meses, todo o dinheiro que ela passou a vida dela inteirinha guardando, ela gastou para tentar sobreviver desse câncer. Para tentar eliminar esse câncer. Foi uma guerra contra o câncer ele durante 6 meses. Ficou internado no Albert Einstein, em São Paulo. Gastou toda a fortuna que tinha guardado a vida toda tentando combater aquele câncer. E não conseguiu. Morreu. Então, o dinheiro tem que circular. Tem que circular. Então, começa a mudar a sua visão. Entenda que Deus está aí para prosperar você. Ele é dono do ouro e da prata. E aquilo que você precisa, ele está chegando com urgência para poder te abençoar. E você precisa crer nisso. E confiar. Não vai faltar nada no teu celeiro. Nada. Todos esses boletos aí que tá te desesperando você, que não deixa você dormir, que você tá numa angústia terrível, acalma, porque Deus vai fazer você prosperar. Você que tá aí desempregado, que não sabe o que faz mais, na hora que você acalmar, sabendo que o seu emprego já existe, que a vaga é sua, que Deus vai prover, quando você menos assustar, Deus abre essa porta e você entra por ela. E aquilo que você ganhava lá atrás, em outras portas que foram abertas na sua vida, não se compara com o que Deus vai fazer agora. Então nós temos que exercer a nossa fé, acalmar, saber que Deus está no controle de tudo, que a multiplicação é Ele que faz. Ele não fez a multiplicação do pão e do peixe? Por que Ele não vai fazer isso na sua vida? Deus não fez com que Pedro pegasse aquela rede transbordante de peixe, aquela pesca maravilhosa, que ele não conseguiu pescar nada e era um homem experiente? Deus não materializou ali, não fez as coisas acontecerem na vida dele? Por que Deus não vai fazer na sua vida se Deus não mudou? Então exerça a tua fé diante da situação que você está e não se desespera. Porque Deus manda dizer para você, eu vou te surpreender. Porque o que eu tenho para você é algo surreal que você nunca imaginou. Você vai colher
tudo que você tem plantado em lágrimas. Deus tem visto o seu sufoco. Não vai faltar nada. Agora é hora só de você acalmar e descansar, sabendo que Deus tem o controle sobre a sua vida. Não se desespera. E já começa a se ver vivendo aquilo que Deus te prometeu, porque uma vez que Deus falou que você vai viver, por que você não vai viver? Porque o seu cenário está dizendo o contrário? Você vai ficar com a visão do seu cenário ou você vai ficar com a voz de Deus? Com a palavra do que Deus está levando para a sua vida, lançando na sua história? Porque a palavra de Deus, ela tem poder sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela traz vida. E a sua palavra, muitas vezes, não sabendo usar, vai trazer morte para a sua história. Mas a palavra de Deus, ela traz vida. Então você tem que acalmar. Não se desespera. Deus vai fazer coisas aí na vida de muitas pessoas que estão assistindo essa pregação. Deus sabe aí como que é a sua vida profissional. Deus sabe do que você necessita. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Quando eu falo isso, tem gente que se sente humilhado. As pessoas falam assim, nossa, como que Deus vai levantar alguém para me abençoar? Ninguém ajuda ninguém. Tem gente que é assim. Ninguém ajuda ninguém. E eu quero crescer com as minhas forças. É ignorância? É. Deus nem ouve. Porque se você tem um comércio e Deus está falando que vai levantar pessoas para abençoar você, Deus está levando cliente para comprar as coisas que você tem na sua loja, no seu comércio. Se você fecha negócios, Deus vai levantar pessoas para fechar os negócios, para que você venha ter dinheiro, para que você venha ter giro. Então, todas as vezes que Deus lança uma parábola na sua vida, falando que está levantando alguém para abençoar você, não significa que você vai viver de esmola ou dependendo do outro, ou que o outro vai vir e fazer algo. Não é só isso que ele faz. Ele pode movimentar situações e circunstâncias para fazer com que aquilo que você trabalhe venha vingar, venha dar fruto. Então, dentro da parábola de Deus, dentro da palavra de Deus, ele pode fazer N coisas que você nem imagina. Ele pode te abençoar de inúmeras formas. Tem pessoas aqui que você vai ter conta bancária visitada. E você prepara o teu coração, porque a conta bancária vai ficar recheada. Tem pessoas aqui que você vai precisar abrir uma outra conta em banco. Você não vai poder armazenar o que Deus está trazendo numa conta, num banco só. Já pode ir correndo em outro banco, abrir outra conta. Tem pessoas aqui que vai ter vitória em processos de dívidas antigas, que Deus vai fazer com que esse dinheiro chegue nas suas mãos, é direito seu. Deus vai colocar nas suas mãos. Tem pessoas aqui que estão precisando de ajuda urgente, com as contas, com tudo que você precisa. Deus manda dizer para você, vou fazer o azeite transbordar. Você vai pagar suas contas, vai honrar os seus compromissos, não ficará envergonhado e nem envergonhado, e ainda vai sobrar dinheiro. Sabe aquela reserva lá que você não tem mais? Que você ficou muito entristecido? E não é que você jogou fora o dinheiro, não é que você seja irresponsável. Você teve compromissos inesperados aí, muito altos, que você teve que pagar. E esse dinheiro teve que sair. Só que Deus manda dizer para você, diante da sua honestidade, diante daquilo que você fez, que era o certo, Deus vai repor o que foi retirado. E vai vir dobrado para você. Então descansa, porque Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Deus conhece a fidelidade de todo mundo. Tem pessoas aqui que têm compromisso com Deus todo mês, e você tem honrado Deus todo mês com o seu compromisso. Você acha que Deus vai deixar você desesperado agora? Desamparado? Não vai de jeito nenhum. Então Deus tem N formas de trabalhar, irmãos. Quando você receber essa palavra, eu vou repetir de novo. Quando Deus falar assim, estou levantando pessoas para te abençoar, fique com a sua mente aberta, com o seu coração aberto para Deus, porque pode vir de inúmeras formas essa bênção. Pode vir de inúmeras formas a maneira como essa pessoa vai te ajudar. Pode ser uma porta de emprego que você talvez esteja precisando, talvez um serviço que a pessoa vai te oferecer por um período, que você vai ganhar muito mais se você estivesse trabalhando com carteira assinada. Então Deus sabe trabalhar de formas assim, sabe, que a gente nem imagina. O que você não pode é proibir Deus de fazer as coisas na sua história, achando que o seu jeito é o jeito certo, que a maneira que você pensa é a única maneira certa. Por isso que nós precisamos aceitar as exortações de Deus, porque Deus ensina muito. Deus nos prospera, Deus abre a nossa mente. Ele dá uma amplitude de visão para nós, que se você estiver no mundo, você não tem. Você vai ficar passando aí num monte de profissional te ensinando um monte de coisa e você não vai conseguir. O desbloqueio de Deus é algo surreal, é sobrenatural. Então, a partir de hoje, você vai parar de pedir dinheiro para os outros. Você vai começar a orar e pedir dinheiro para Deus. Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, está aqui minhas contas, preciso de dinheiro para isso, preciso de dinheiro para aquilo. Aí Deus vai vir ao teu socorro.
enquanto você estiver depositando a sua energia, as tuas forças nas pessoas, aí você não vai ver o manifestar de Deus na sua história. Quando Deus quer, Ele usa os nossos, até os de dentro de casa, para nos abençoar. Quantas vezes Deus usou minhas meninas para me abençoar e quantas vezes Deus me usou para abençoar minhas filhas. Das minhas filhas falaram assim: mãe, parece que você adivinha aquilo que a gente está precisando. Que de repente você chega com algo que a gente estava querendo, que a gente estava sonhando, que a gente tentou comprar e não conseguiu. Quantas vezes Deus me usou para abençoar minhas meninas? Então deixa Deus agir na sua história. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Sem desespero. Sabendo que Deus é o dono do ouro e da prata. Se Deus é dono do ouro e da prata, o dinheiro é abençoado na sua vida. O dinheiro veio, sabe, para ser próspero nas suas mãos, para multiplicar, para triplicar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te dar. Aonde você colocar as tuas mãos, aquilo será abençoado. É essa consciência que você tem que ter. E não ficar pensando na escassez. Ah, sou um desgraçado, é que falta a graça de Deus, né? Tem gente que tem mania de falar isso, né? Ah, eu sou um desgraçado, eu sou o esquecido, na minha vida nada dá certo, eu sou o azarento. Na minha casa todo mundo flui, tudo anda, tudo acontece, para mim nada acontece. Você tem que mudar esse pensamento aí é do inferno. Satanás é que quer que você pense assim. E você não é desgracento, você vive pela graça de Deus, é um favor imerecido, mas você vive sobre a graça do Senhor, pela misericórdia dele. Então você não é uma pessoa que não tem a graça de Deus. Uma pessoa que é desgracento ou desgraçado é uma pessoa que não tem a graça de Deus, é uma pessoa que vive sob maldição, que vive na maldade, que vive no engano. E não é o seu caso, você é uma pessoa extremamente abençoada. Você é abençoado. Então Deus manda dizer para você: prepara o teu coração, porque o que eu estou trazendo aqui é coisa grande. O socorro imediato que você precisa, Deus já está trazendo também. Ele não vai deixar você passar perrengue nenhuma dificuldade. Mas você precisa compreender o trabalhar de Deus sobre a sua história e ter uma amplitude muito grande das coisas. E já começar a sentir as promessas de Deus sobre a sua história, porque Ele está trabalhando para colocar você lá, para entregar nas suas mãos aquilo que Ele te prometeu. Então agora é hora de prosperar, agora é hora de materializar coisas boas na sua vida. Agora é hora de vir bens materiais para suas mãos. Agora é hora de vir recurso. Agora é hora de você dar uma guinada na sua história, é hora de você avançar. Aí se você ficar falando: ai, nossa, já ouvi pregações assim inúmeras vezes e não aconteceu nada, enquanto você estiver pensando desse jeito, não vai acontecer mesmo. Quando você aceitar aquilo que Deus está falando, se Ele está fazendo você escutar inúmeras vezes, é para o seu cérebro aceitar. É para o seu coração abrir e aceitar o que Deus está falando. Então Ele vai falar inúmeras vezes até concretizar isso na sua história. Até concretizar. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu andava com um carro mais velho, esse carro está com a minha filha hoje. Deus não tirou esse carro de mim. Esse carro está com a minha caçula. E Deus falando para mim: vou te dar um carro novo, vou te dar um carro novo, vou te dar um carro novo. E eu fiquei, acho que uns 2 anos escutando isso. Vou te dar um carro zero, tô colocando uma chave de carro na sua mão, tô colocando... Até Deus me dar condições, e Ele foi lá e me deu o carro, que hoje é uma bênção na minha vida. Então, eu fiquei, acho que uns 2 anos escutando direto, chave de carro, chave de carro, chave de carro. E eu fui tomando posse, irmãos. Eu não sou burra, eu fui guardando. Quando chegou o momento, aí as coisas se abriram como um leque, e Ele providenciou, fez com que isso chegasse nas minhas mãos. Então é assim que Deus faz. Aí você fica reclamando: já escutei isso mês passado, escutei. Você não está tomando posse? Então você não vai viver isso. Você não está lutando por isso. Você tem que romper. Você tem que romper sua fé. Você tem que ir além, você tem que ter uma fé cega. Então, se Deus está falando do carro, esse carro vai vir. Nossa, mas Deus está falando de novo de casa? Eu não tenho recurso nenhum, mas já é a 3ª vez que eu estou escutando, essa casa vai vir. Então você tem que, sabe, absorver e guardar aquilo para você. E esperar, porque Deus tem o tempo certo para te entregar as coisas, e Ele faz de um jeito que você fique blindado e blindada, ao ponto de que quando aquilo chegar nas suas mãos, ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Se você tiver, por exemplo, com ações judiciais na justiça, correndo risco de penhora, você acha que Deus vai te dar as coisas se você corre o risco de perder?
Ele não vai te dar. Enquanto não resolver a penhora que você tem lá, enquanto aquilo ali não se resolver, que não correu o risco de você perder o que ele tem para colocar nas suas mãos, ele não vai te abençoar com aquilo. Ele vai resolver primeiro o problema. Você tem que ir lá na ferida. O que está causando ali? O problema da sua saúde é um tumor? Então vamos no tumor primeiro. Que é assim que Deus faz. Deus vai lá no tumor, elimina ele, acaba com ele, para depois reestruturar toda a sua estrutura física para que você venha ter uma saúde 100%. Porque se ele camuflar a sua saúde, ou se ele te entregar algo ali, aquele tumor ali vai consumir o que ele está te dando. Então não adianta, por exemplo, Deus te dar. Eu vou te dar um exemplo mais assim para você entender. Suponhamos que você queira fazer uma cirurgia plástica, mas você tem um tumor. Tá? Você quer colocar aí, por exemplo, um silicone no seio. E aí você tá orando para Deus te dar, que é algo que você sonha, esteticamente isso vai te fazer um bem muito, muito grande, psicologicamente vai melhorar muito sua autoestima, e Deus não te dá isso de jeito nenhum. Às vezes você tem um problema nas mamas, que Deus precisa tratar ele primeiro, porque se ele te der a cirurgia agora, e você colocar esse silicone lá, vai camuflar o problema que tá lá. E aí, ao invés daquilo ser uma bênção na sua vida, se torna uma maldição. Gente, eu fui extremamente radical agora, porque não tem como você não entender o negócio. Não tem como você não entender. Então, se ele mandar você fazer a cirurgia plástica, ele não tratar o problema que está ali, vai camuflar. O silicone que está ali vai camuflar. E daqui a pouco você vai ter um problema sério. Aí, ao invés de você ter 2 seios lindos siliconados, você vai ficar sem seios, vai ficar mutilada. Porque você teve um câncer ali que não conseguiu ver. Não foi detectado. E Deus sabe muitas vezes o que está acontecendo com a gente. A mesma coisa acontece na nossa vida financeira. Tem coisa que Deus não vai liberar antes se você está correndo o risco de algum jeito de perder aquilo, ou se alguém vai roubar aquilo de você. Então tem coisas aí que Deus vai ter que eliminar primeiro, porque se torna um câncer na nossa vida. Se você tem uma ação judicial, que você corre o risco de Deus colocar a mansão na sua mão, colocar um carrão na sua mão, uma empresa maravilhosa, uma loja que você sonha no shopping, fazer você crescer, tudo que você colocar no banco vai ser confiscado. Tudo que você adquirir que for colocado no seu nome, vai vir alguém ali e vai roubar. Aí você vai falar assim, mas pode colocar no nome de outra pessoa. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus honesto. Se ele colocar algo no nome de alguém para proteger o que é seu, aí é com ele. Ele que está fazendo isso. Mas ele quer abençoar você. E antes de abençoar você, ele vai aprimorar o teu caráter. Então as coisas têm que ser resolvidas de uma forma correta. Então tem coisas que Deus vai eliminar para que você não venha ter problema. O que você quer? Ter paz? O que é melhor? Você ter as coisas no seu nome, tudo certinho? Ou você ter no nome de alguém que corre o risco de amanhã ou depois você perder? Porque Deus conhece o coração do outro, né? Dos outros. Você pode falar assim para mim, mas se for alguém da família, você confia? Eu só confio em Deus, irmãos. Eu só confio em Deus. Você não sabe o que passa na mente do outro. E quando se fala em dinheiro, quando se fala em patrimônio, você sabe que sobe a cabeça. O ego da pessoa vai lá em cima. A ganância vai lá em cima. Não é todo mundo que você pode colocar as coisas no nome, não. Tem gente que rouba e rouba descarado. E às vezes é gente que você conhece, gente da sua família. Então tem que deixar Deus agir, porque Deus sabe nos tirar de emaranhados. É laço do passarinheiro, mas Deus não deixa a gente cair. E você precisa confiar no Senhor. Então lembre-se sempre que todo dinheiro que chegar na sua conta, tudo que vier, pode ser pouquinho agora aos teus olhos, mas Deus tem coisas maiores para você lá na frente. Você tem que ser grato e entender que o dinheiro é uma bênção na sua vida e não uma maldição. Tá? E deixa Deus trabalhar na sua história. O que Deus está trazendo para sua agora é uma multiplicação de azeite. Pode buscar as vasilhas, porque vai transbordar. Você não tem noção do que Deus está trazendo para sua história. E descansa, porque Deus sabe tirar todas as armadilhas que colocam em risco aquilo que é nosso. Tem hora que você está aí, às vezes, num relacionamento, que qualquer coisa que você tiver, a pessoa vai ficar grudada visando aquilo que você tem. E corre o risco de você perder. Por isso que a gente precisa sempre nos orientarmos com o Senhor. Às vezes você está num relacionamento aí que a pessoa tem interesse no que você tem. Ela não está com você só porque gosta de você. E Deus precisa montar situações para poder te abençoar e tratar com essa pessoa para que você não venha ter dor de cabeça. Tá? Irmãos, a maldade está solta. A gente precisa entender que as pessoas matam mesmo. O dinheiro aí, sabe, ele está aí para ser uma bênção na vida de todo mundo, mas tem gente que consegue transformar o dinheiro numa maldição. E quantas pessoas não morrem por causa disso?
Então deixa Deus conduzir a sua vida do jeito que Ele quer conduzir, porque tudo que Ele trouxer para você, Ele vai te trazer de uma forma segura, porque Deus é seu porto seguro. Ele não vai trazer nada que te cause danos, Ele não vai fazer nada que você perca a tua vida, que você perca os movimentos do teu corpo com uma bala perdida, um assalto ou um sequestro. Ele não vai fazer nada que prejudique você. Ele vai fazer as coisas de um jeito que você venha usufruir daquilo que Ele está te dando, porque o que Ele faz é de uma forma sobrenatural. Eu vou dar um outro exemplo para você entender. Lembra quando Isaac estava prosperando? Ele ia lá, cavava os poços, ele achava água. Aquilo ali dava um enriquecimento muito grande para ele. Animais bebiam da água, ele se alimentava também da água, né? E tinha como regar a terra. Foi perseguido pelos filisteus, um olho desse tamanho. Foi perseguido pelos filisteus. Chegou uma hora, o que Deus fez? Colocou no coração dele para ele sair dali, porque ele estava sendo enxotado daquele lugar. Só que todo lugar que ele ia, que ele pisava, que ele colocava as mãos, ele prosperava. Ele ia lá, cavava um outro poço, o poço dava água. Aí vinham brigar. Brigavam com ele para ele poder sair dali. Ele tinha que largar aquilo ali e ir para um outro lugar. Ele foi fazendo isso até chegar numa terra onde ele teve paz, para ele poder se instalar. E ali não teve como mais roubarem os poços dele. Tem hora que a gente está que nem Isaac. Você cava poço no lugar, vão lá, te enxotam de lá. Come todo o seu trabalho. Você sozinho cavou o poço, você descobriu a água, mas foram lá, arrancaram tudo de você. Tudo, te deixaram sem nada. Daqui a pouco você vai para um outro lugar, começa a cavar poço. Aí vem alguém e começa a brigar. Porque tá vendo que você tá prosperando, tá dando água, vem e te rouba de novo o poço, faz você sair dali, te expulsa. Aí você vai para outro lugar e você fica cavando poços e você fala, poxa vida, todo mundo vem e rouba o que é meu, rouba minhas ideias, rouba aquilo que eu tô fazendo, começa a tirar o meu espaço, eu tenho que sair. Chega uma hora que você não aguenta mais, mas chega um determinado momento também, que depois que Deus tirou todos esses demônios do seu caminho, Deus te leva para terras tranquilas, aonde você vai cavar poços, aonde você vai achar muita água e aonde você vai prosperar. E Deus não deixa essas pessoas nunca mais chegarem perto de você. No caso de Isaac, né, o filisteu voltou para conversar com ele, para ficar amigo dele, né, apaziguar. Ele acabou até ficando amigo do filisteu, que era melhor do que ele ficar em guerra, que se ele ficasse em guerra ia ficar aquela perseguição. Então Deus sabe trabalhar na vida da gente. O que você precisa fazer é confiar, sabendo que Deus está conduzindo os teus caminhos, está conduzindo os teus passos. Então não se desespera. Ai, dela, você não tem noção. Abri loja no lugar, arrumaram confusão, eu tive que sair dali. Arrumei outro ponto, fui para outro ponto, chegou lá, fizeram de tudo, eu tive que fechar. Fui para outro ponto. Calma. Calma. Os demônios estão aí para matar, roubar, destruir, fazer um fuzuê na vida da gente. Tocar o terror. Mas Deus sabe tirar a gente das armadilhas. E você precisa confiar. Porque perseguição vai ter, irmãos. Qualquer coisa que você fizer vai ter. Inveja vai ter. Você vai lá, cava um poço, traz uma ideia maravilhosa num lugar que ninguém estava fazendo nada daquilo. Mas viu você abrir no comércio, aí começa a aparecer 2, 3 aí para concorrer com você. E Deus faz você prosperar diante da concorrência. E se Deus achar que a perseguição está muito acirrada, Ele faz que nem fez com Isaac. Ele tira você dali e leva você para um lugar melhor. Então não desespera. Não apavore. Não fique indignado com denúncia. Tem gente aqui que está passando por isso. Você já foi denunciado inúmeras vezes naquilo que você trabalha para que as pessoas, para que viessem fechar, né? Lacrar. E você está num desespero terrível. Calma, porque Deus sabe dar um basta nesses filisteus. Deus sabe tirar esse povo do seu caminho. E quando Deus quer fazer a gente prosperar, a gente prospera e as pessoas não conseguem segurar mais. Quando vê, você já está num lugar que vai ter que aprender a te respeitar. Porque Deus te dá recurso. Então descansa porque Deus sabe o que está fazendo na sua história. E deixa Deus agir, tá? Agora é a hora de trazer vasilhas. Vai enchendo aí de fé. Vai enchendo aí, sabe, de positividade, sabendo, já começa a contemplar o que Deus está trazendo. Porque agora é a hora de você trazer as vasilhas, porque Deus vai encher de azeite ao ponto de transbordar e você vai pagar tudo que você precisa. Ainda vai ter sobrando, ainda para você levar uma vida, que você não vai levar uma vida de qualquer jeito. O que Deus está trazendo é muito grande. Você vai levar uma vida de abundância, você não tem noção do que Deus vai fazer. Então deixa Deus conduzir os seus passos, os seus caminhos, confiando sempre que as coisas vão acontecer e que Deus está no propósito de tudo. E concentre-se no Senhor.
vai pedir para o teu pai, que é dono do ouro e da prata, para trazer o dinheiro abençoado para sua vida, porque vai chegar, tá? Guarda essa palavra no teu coração. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa providência, Senhor. Que o Senhor venha transbordar, Pai, o azeite na vida do teu povo. Que o Senhor venha, Pai, mudar a vida financeira do teu povo de uma forma radical. Que o Senhor tem falado tanto, Pai, desde o início dessas crises governamentais, que o Senhor ia, durante a crise, fazer o teu povo prosperar, e eu creio nisso no nome de Jesus. Que o Senhor faça o teu povo receber aquilo que é dele por direito, aquilo que o Senhor já determinou. Que o Senhor faça todas as muralhas, os grilhões de ferro, tudo aquilo que está trazendo impedimento, que o Senhor faça cair por terra no nome de Jesus. Que o Senhor tire da vergonha o teu povo diante de todos os credores. Que o Senhor faça o seu povo ser honrado. Que o Senhor venha limpar o CPF, Pai. Que o Senhor venha tirar a vergonha. Que o Senhor venha tirar, sabe, os favores. Tem pessoas aqui dependendo do favor do outro. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar de uma forma sobrenatural. Pai, nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor materializa. O Senhor sabe que tem gente aqui pagando preço. Jejuando, confiando, aguardando. Tem pessoas aqui esperando promessas antigas e coisas grandes há anos. Que o Senhor venha desbloquear e colocar na mão do teu povo. Que o Senhor venha prosperar, como o Senhor fez com o teu povo quando saiu daquele Egito, Pai. Que o Senhor fez com que saísse de lá com todo o ouro e toda a prata daquele lugar. Com todas as coisas boas que aquele lugar tinha. O seu povo não saiu de mãos vazias daquele lugar diante de tanto trabalho. Trabalho de 400 anos. Pai, no nome de Jesus, faça isso no dia de hoje diante do teu povo. Um povo que te ama, um povo que te clama, um povo que te busca todo dia, um povo que erra, mas está sempre buscando no Senhor acertar, que está exercendo a fé, que está confiando, que depositou tudo que tem e tudo que ama em tuas mãos, Pai. O Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Pai zeloso, o Senhor é um Pai que cuida dos teus filhos, e nós confiamos no Senhor e aguardamos essa providência maravilhosa, essa pesca maravilhosa, essa providência transbordante e sacudida sobre a nossa história. Nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, descansa e deixa Deus agir. Mas, irmãos, caminhe pela fé, pelo amor de Deus, caminhe pela fé, porque sem fé nós não conseguimos agradar o coração de Deus. E você sem fé, você não vai conseguir sair do lugar. Olha, tem uma frase que é muito usada e ela é muito verdadeira. O deserto, ele foi feito para a gente passar por ele. Só faz morada quem murmura. Quem murmura não sai do deserto. Então não murmure para que você venha sair desse deserto que você está. Pare de reclamar. Comece a agradecer mais. Diante de toda dificuldade, está acabando coisas, está faltando coisas, mas você tem muitas coisas aí que você pode agradecer. Agradeça a presença de Deus, agradeça Ele ter te chamado, agradeça Ele ter se manifestado para você ter tido a oportunidade de conhecer a palavra, você ter conhecido um Deus provedor, um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que chega e materializa as coisas quando a gente menos espera. Ele faz acontecer. É isso que você tem que fazer, agradecer mais e reclamar menos. E confiar, porque está chegando coisas grandes para você. Está chegando algo aí estrondoso, que é para mudar a sua vida, para radicalizar mesmo. O que estava embargado, estava parado, agora está em movimento. Deus já liberou. E agora é só chegar nas tuas mãos. Então confia. Faça que nem essa viúva fez. Eliseu deu uma ordem para ela, ela foi com os filhos, buscando as vasilhas lá com os vizinhos, sem saber o que ia acontecer. Ela foi pela fé. Ela poderia ter questionado, mas não questionou. Então não questione, aceite, exerça a tua fé, para que Deus possa te prosperar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.